Diretoria de Ensino, região de Itapecerica da Serra, linguagens, códigos e suas tecnologias, anos finais e ensino médio. Então, a equipe de formação, temos de língua estrangeira moderna, PCNP Luciana, Renata, PCNP de língua portuguesa, Wagner, arte. Pode ir para a próxima. Tema, metodologias no ensino híbrido e plano de aula. Próximo, Veri. Nosso objetivo é discutir a importância das metodologias no ensino híbrido e o planejamento das práticas pedagógicas, revisitar e apresentar as práticas no ensino híbrido, destacar a importância do plano de aula para garantir a organização e a aprendizagem de acordo com cada ano série dos estudantes. Próximo. Guia do ensino híbrido, habilidades essenciais e plano de aula como conteúdos. Próximo. Recursos que iremos utilizar, o currículo em ação, o Aprender Sempre e o São Paulo Faz Escola. Agora eu vou precisar muito da colaboração de todos. É um momento importante, é um momento que vocês podem compartilhar as experiências, a prática, podem abrir a câmera e nós vamos interagir com as seguintes perguntas. O que é ensino híbrido e qual é o foco? Então, já peguem um diário de bordo aí, anotem o que vocês querem compartilhar sobre ensino híbrido e qual é o foco dessa metodologia. O uso das tecnologias como meio facilitador no processo de ensino-aprendizagem deve ser utilizado apenas de maneira remota? E se vocês quiserem, cite alguma prática de ensino, por favor. Podem aí abrir a câmera, o primeiro a falar, vamos verificar que já tem mãozinha levantada. É muito importante que vocês compartilhem conosco suas experiências. Quem quer falar, fique à vontade. Então, novamente, vamos interagir. É importante que vocês participem. O que é ensino híbrido? Oi. Bom dia. Bom dia. Quem é? Eu sou a professora Isaltina, da escola Jorge Nino Soares. Isaltina, seja muito bem-vinda. Pode falar. Fique à vontade. Então, o que é o ensino híbrido e qual o foco? O ensino híbrido é a mescla, né? É do presencial e do remoto. Esse uso da tecnologia, essa questão do professor e tecnologia. Tanto na parte presencial quanto remota. É isso que eu entendo. Sim, isso mesmo, perfeito. E o uso das tecnologias como meio facilitador, sim, com certeza, sempre facilitou. Não apenas na forma remota, mas no presencial também. Agora é BE, né? Perfeito. Por exemplo, as lousas digitais. As lousas digitais ajudaram muito nessa questão de desenvolver o conteúdo dentro da sala de aula. Muito obrigada, é isso mesmo. Mais alguém gostaria de contribuir, por favor? Pode abrir o microfone. Temos aqui no chat. Então, eu estava falando sobre as lousas digitais. Perfeito. Porque no ensino, não somente no ensino remoto, lógico que agora a lousa digital está na escola, mas assim, vou falar um pouquinho dela na questão presencial. Questão de pesquisa, de interação, de inferência com o aluno, naquele momento foi muito importante a lousa digital. É o uso da tecnologia para facilitar, não apenas no ensino remoto. Mas o presencial, perfeito, professor, excelente. Mais alguém gostaria de contribuir? Temos contribuições no chat. Fiquem à vontade. Esse momento é o momento que podemos aí compartilhar nossas experiências. Fiquem à vontade, por favor. Renata, aqui no chat, o professor Diego Rodrigues, ele fala o seguinte: o ensino híbrido pressupõe um momento presencial,
o qual não está sendo possível no momento. Acredito que no mundo globalizado, ele é fundamental, inclusive informatizando e modernizando nossas escolas. Então, essa foi uma contribuição bastante interessante, né? Que a gente percebe que, para dar certo, precisa um investimento de modernizar, informatizar a escola, e sem essa modernização fica difícil, né, que o ensino híbrido seja um ensino efetivo. E a gente percebe que nossas escolas estão recebendo recursos para que isso possa acontecer também, né? Passa a palavra, Renata. Sim, perfeito. Mais alguém gostaria de contribuir sobre o ensino híbrido? E qual é o foco? Renata, sim, Veridiana. Temos duas mãozinhas levantadas, a professora Juliane e o que N.O. Dias, que não tem o nome, tem o e-mail. Então, vamos lá, Juliane, pode dar sua contribuição, por favor. Nós temos contribuição aqui no chat. A Débora Costa, ela fala que não, pois eu acredito que é a segunda questão, né? Ela diz que não, pois as tecnologias facilitadoras são de uso tanto para estudo híbrido como para estudo remoto. Muito bem, muito obrigada. Bom dia. Fique à Sou vontade. professora da PEI, Maria Olímpia. Quando nós falamos sobre ensino híbrido, ele permite que o aluno estude sozinho, também online, né, pelas aulas, interagindo com os colegas e professores, ele dá essa abertura. E não somente no remoto, né, presencial também a gente pratica. Perfeito, perfeito, isso mesmo. Mais alguém gostaria de contribuir? Nós temos aí esse momento, eu acredito que seja muito importante para que possamos trocar aí informações, pontos de vistas. Então, vamos passar adiante. Pode ir para o próximo, então, Veridiana, por favor. Desculpa. Oi. Oi, bom dia. Eu sou a Cristina, da Escola Leda Felice. Sou professora do ensino médio. Tudo bem? Tudo jóia. Quando a gente fala um pouco desse ensino híbrido, eu acho que tirando um pouco dessa romantização que a gente tem, eu também acredito que ele seja um processo de aumentar uma desigualdade. Porque para ter a ideia de um ensino híbrido, eu preciso ofertar, antes de tudo, não só para o professor, mas principalmente para este aluno, né? O acesso a este tipo de ensino. Porque eu preciso relatar, como é um tom de confissão aqui, me desculpe, mas que às vezes a aula que eu elaboro para o ensino híbrido, eu fico muito triste, porque eu tenho uma sala, por exemplo, com 35 alunos, e no híbrido eu estou atingindo de 5 a 10. Né? É uma situação meio de impotência. E é uma impotência que, assim, eu vou ter que conviver com ela, porque o problema não somos nós, né? Diretoria ou educação, mas é o país um pouco do jeito que está. E eu acredito que isso distancia muito de uma qualidade de ensino de escola pública que eu venho pregando e venho buscando para os meus alunos, porque eu quero que isso chegue até ele, mas é algo que está além de mim chegar e até além de vocês, né? Só para deixar um pouco registrado. Perfeito, eu acredito, eu faço, eu mudo, mas ainda é muito difícil atingir essa realidade de aluno, esse grupo ainda. E olha que a gente já está há mais de um ano nessa pandemia e, querendo ou não, a gente já está com esse ensino híbrido. Perfeito, Cristina. Você tem o essencial, que é o querer, né? E dos outros nós dependemos, né, de uma equipe, da tecnologia, mas você traz o principal, que é o querer. Perfeito, Cristina. Muito obrigada pela sua contribuição. Renata, Reginaldo, em cima da fala da minha amiga Cristina. Oi, Cristina, tudo bem? Então, é o seguinte, eu penso que realmente o ensino híbrido, ele é um processo, né?
E como processo, tudo que vem na educação, me tiraram o foco aqui, mas enfim, tudo que vem na educação é um processo que está muito linkado com os problemas sociais, né? A educação depende muito de políticas sociais, das coisas que acontecem no país, como a Cristina colocou. Então, nesse sentido, né, acho que a gente vai ter que ter muita paciência, porque para que haja uma evolução no sentido de que todos os alunos possam aprender com o mínimo de qualidade, demanda tempo e demanda de construção, né? Então, isso que a Cristina colocou é muito importante para que a gente tenha esse olhar de paciência, né? Mas também o olhar crítico que a Cristina trouxe é necessário para a gente não achar que tudo está mil maravilhas. Mas se não está mil maravilhas, o que eu, enquanto professor, o que a escola em si pode fazer para dirimir um pouquinho, né, ou diminuir um pouquinho as dificuldades, para que aquele aluno que tem mais dificuldades de acesso à tecnologia possa aprender pelo menos aquilo que é essencial para que ele continue avançando nos seus estudos, tá? Então, seria essa colocação que eu tenho e passo a palavra. Perfeito, Bom dia. Reginaldo, muito obrigada. Bom dia, professor, pode falar. Fique à Professor vontade. Vanilson, do João Batista de Oliveira. Seja bem-vindo, pode contribuir, por favor. Obrigado. Eu quero esperar um pouco mais para falar a respeito do ensino híbrido com um pouco mais de otimismo, pois estamos vivendo no meio de uma pandemia e, como a Cristina acabou de colocar, a desigualdade é muito grande, né? Então, assim, eu quero esperar um pouco mais o fim da pandemia para o retorno presencial, para daí sim eu quero ver as ferramentas garantidas, o acesso dos alunos à tecnologia na escola. Porque passar para o aluno, transmitir para o aluno, que o aluno tenha condições de acessar, ter o acesso à internet dele particular, é muito fácil. Então, eu quero esperar, né, da Secretaria de Educação a garantia desse direito e desse recurso do aluno na escola, para ver depois como fica. Por hora, tem um pouco de pessimismo quanto a isso, mas aguardo e quero me surpreender. Entendi, Nilson. Perfeito. Temos ainda esse problema da desigualdade, que é o nosso grande impasse aí para o trabalho do ensino híbrido. Ok. Mais alguém gostaria? Eu vejo aqui que a Valdineide. O ensino híbrido é uma articulação entre o ensino presencial e a distância, podendo ser também em outro ambiente fora de sala de aula. No ensino híbrido, precisamos ter um momento presencial para concluir a sequência proposta, pois articula entre momentos de estudos diferentes. O remoto pode ser totalmente à distância. Muito obrigada, Val. Mais alguém gostaria de contribuir? Não? Agradeço a todos que participaram, excelentes colocações. Veridiana, você verifica mais alguém? Eu levantei a mão aí. Sim, pode falar. Bom dia, sou Sidney Lissone. Bom dia, professor Sidney. de arte. Seja bem-vindo. Obrigado. Da Escola Pascoal, aqui de Embu-Guaçu. Pascoal Carlos Que legal, Sidney. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ensino híbrido, a gente vai continuar enfrentando uma dificuldade, não só a diversidade do aluno, mas a diversidade do professor. A gente nota, isso é fato, não tem por onde correr. Professores preparados e outros não, né? As dificuldades de alguns professores com relação às tecnologias, né? Não só ao acesso, mas também como lidar com essas novas tecnologias, novas entre aspas, mas isso causa, assim, uma disparidade entre turmas,
De repente, você tem um professor A que dá aula na 7ª A, o professor B que dá aula na 7ª B, mesma disciplina, mas você tem habilidades diferentes para esses professores e dificuldades diferentes também. Então, a gente não consegue garantir uma qualidade entre essas duas turmas, né? E, consequentemente, às vistas da população, né, fica parecendo assim que tal professor é mais fraco, ou o outro é mais forte, ou a turma X é mais fraca que a outra, né? E é uma dificuldade que a gente enfrenta, não é só a nossa escola, são todas as escolas, não somos premiados nisso, não, né? E com certeza isso vai perdurar no híbrido aí, né? E certamente implantaremos. Perfeito, Sidney. Muito boa sua colocação. Pode continuar. Não, câmbio final. Perfeito. É isso mesmo que você falou, eu entendi. Acho que alguém quis falar também. Desculpa, Renata, sou eu. Desculpa, professora. Nós temos com a mãozinha levantada ainda o professor César Augusto e a Ângela Maria. Fiquem à vontade. Esse é o nosso momento de interagir, de vocês colocarem aí as experiências, por favor. Professores, podem falar. Fiquem à vontade. Meu nome é Ângela, sou professora de artes. Olá, Ângela. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Iniciei como professora o ano passado, em plena pandemia, né? Logo comecei em fevereiro, já foi logo em março, o distanciamento, né? E entra o ensino híbrido, né? Eu tenho vista, assim, como um aprendizado que venha a acrescentar para os professores, né? A correção de provas. Eu acredito que só veio a acrescentar, mesmo tendo muitas dificuldades, né? Que a maioria dos professores não estava preparado, ninguém estava preparado, né? Porque aconteceu mas mesmo com toda essa dificuldade, eu acredito que eu aprendi muito, muito mesmo. Aprendi muito mesmo, e há muito para aprender. Mas acredito que não substitui, claro, né, o professor em sala de aula, isso é certo, eu acredito, mas que não, depois que tudo voltar ao normal, que eu espero que muito em breve, isso não venha a ser deixado de lado, né, porque isso vai acrescentar muito, tanto para o aluno como para os professores também, eu acredito isso. Eu passo a palavra. Perfeito. E é isso mesmo. Excelente. Temos mais contribuições? Por favor, fique à vontade. Sim, temos a Vanessa com a mãozinha levantada. Sim, Vanessa. E mais outros dois. Sim, bom dia. Eu sou a Vanessa. Bom dia. A professora de língua portuguesa da Escola Maria Olímpia Maciel. E é o seguinte, esse ensino híbrido, no meu ponto de vista, isso vai durar muito tempo ainda, tá? Mas é uma troca muito boa entre professores e educandos, tá? E a troca nossa também entre professores. Aí, como um colega acabou de mencionar, varia de escola para escola, né? Então, nós temos que correr atrás, nós estamos fazendo a tal da buscativa, você consegue descobrir aqueles alunos que realmente não tenham acesso, você chama ele para a unidade escolar, você tem uma troca de experiência, porque também tem aqueles que já sabem, ensina os colegas, você também vai ensinando. Olha, está sendo um momento difícil? Sim, difícil, mas um momento muito bom de aprendizado. Perfeito, Vanessa, muito obrigada. É isso mesmo. Excelentes contribuições. Mais alguém? Fique à vontade. Olá, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Que é o professor César. Oi, sou daqui César. da escola do Porcino. Porcino, seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Gostaria de só falar a respeito do ensino híbrido, porque eu já trabalho em uma escola particular no qual utilizam esse método aí de ensino.
Certo. Né? E a realidade, ela tem essas duas partes, né? Os alunos ali têm essa capacidade de tirar suas dúvidas ali, de mesmo online estarem participando, porém, na realidade, é outra, né? Se torna mais difícil, diante da desigualdade que foi passada aí pelo professor anterior, nas escolas públicas. Essa é a minha opinião. Certo. Perfeito. Perfeito. Passo E a é vez. isso mesmo. Obrigado. E é essa a nossa problemática, né? Mais alguém? Acho que a Vanessa tem que abaixar a mãozinha, senão a gente fica preocupado se ela quer falar ou não. Bom dia. Bom dia. Aqui é o professor Luiz, do Joaquim Mendes. Olá, Luiz. Eu penso da seguinte forma, né? O ensino híbrido é algo novo, né? Ele, no começo, assustou a todos, não só alunos, como os professores. Mas eu ainda acredito que tem que ter mais um engajamento ou formas de estar auxiliando os professores, pois tem muitos que não sabem lidar com a tecnologia, tem a questão da desigualdade, né, principalmente aqui em Bugaçu, tem alguns pontos onde não se tem acesso. E aí a gente entra na questão também de ter a parte socioemotiva, né, de ter empatia de como chegar nesses alunos. Porque não adianta a gente só falar do ensino híbrido, como fazer para chegar naqueles que têm como estar acessando as aulas e não estão, mas se esquecendo daqueles que não têm como acessar. A gente tem que ter esse outro olhar também. Olhar, né? Olhar, garantir, né? Aprendizagem, perfeito, Luiz. Sim, garantir Perfeito. a aprendizagem. E sabemos que quando voltar, vai continuar esse sistema, mas que também haja recursos para as escolas. Porque não adianta a gente falar de um ensino híbrido ser uma escola para todos. Porque não adianta falar de ensino híbrido e a escola do centro ter todo o recurso e aquela escola mais afastada não ter o mesmo recurso. Da mesma forma, ainda teremos uma desigualdade no aprendizado. Perfeito, muito obrigada. Excelente. Posso falar? Obrigada, Luiz. Mais alguém gostaria de contribuir para passarmos para o próximo? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de contribuir. Eu sou a professora Luísa. Olá, e Luísa. até vou fazer um desabafo aqui. Certo. Eu acho assim, o Centro de Mídia é uma plataforma, um aplicativo maravilhoso, só que ele tem que funcionar. Porque eu já estou até... Sabe quando você está em desabafo? Você não consegue dar sua aula completo, sempre está caindo. Sabe, é uma angústia. Eu acho que eles têm que rever isso, tanto a sede, quando você digita, eu acho que é um anseio de todos os professores, sabe? É um desabafo mesmo. Então, não adianta tanta florear, tanta tecnologia e não funcionar. Eu acho que tem que ter... essas plataformas vieram para nos facilitar esse diálogo do professor e aluno, que é o fundamental, são nossos alunos, e eles vão se dispersando no momento que você está dando sua aula, colocando um vídeo maravilhoso para o aluno assistir, e, de repente, cai tudo, some tudo. Esta é minha angústia, sabe? Então, é um desabafo mesmo que eu estou fazendo. Entendi. Você me desculpa, não, mas... Não desculpa não, Luísa. É isso aí mesmo, professora. Você tem razão. É um desabafo, gente, sabe? Ontem eu até chorei, fiquei angustiada. Por quê? Você vai perder o seu aluno. Ah, não dá certo, a gente não consegue ouvir, o aluno não te ouve, aí você vai atrás de celular. Eu estou com 3 notebooks, 3 trabalhando e o meu celular. E não estou dando conta. Ontem eu até chorei, eu fiquei tão angustiada com a minha diretora aqui, que eu estava angustiada, porque você quer dar uma melhor aula, você quer, sabe? Isso, quem é profissional, quem pensa na aprendizagem e foca na aprendizagem dos nossos alunos, fica angustiada com isso. Então não adianta florear e não ter uma ferramenta para você trabalhar digna
sabe? Que funcione completamente, não de vez em quando. Você me desculpa, mas esse é o meu desabafo. Não precisa pedir desculpa não, Luiz, e não fique chateada, porque com certeza toda a equipe que trabalha com você sabe da profissional maravilhosa que é e do desempenho que você tem aí dado aos seus alunos, viu? Não fique angustiada não, Luísa. E essa sua preocupação é a nossa também, viu? Estamos aí todos juntos. Ô, Renata. Obrigada, Luísa. Olá, Reginaldo. Antes de passar, parece que tem ainda mais uma mãozinha levantada, mas antes de dar continuidade, eu gostaria de ler do chat, que o pessoal está contribuindo aqui. A Daiane, ela diz o seguinte: no ensino híbrido, o aluno também se torna autodidata, algo que para o futuro o auxiliará, tendo vivenciado parte desse momento nesta ação. O Anderson também, ele coloca o seguinte: o ensino híbrido veio para ficar. O momento de implantação é que ainda não ajuda, né? Então, um pouquinho traz também essa angústia da professora, desculpa que eu esqueci o nome da professora que acabou de falar, né? Essa angústia de que não está ainda, a nossa realidade ainda não está ajudando, né? O aluno com dificuldade de acesso, o professor com dificuldade de acesso. A Valdinede também diz o seguinte: sim, professora Thais, nós agora vamos ter um pouco mais de atenção a compreender o que é ensino personalizado e não ensino individual, e sim modos e metodologias de aprender e compartilhar. A Daiane diz: precisamos tirar de toda a situação algo bom. E por último, a Daniela, ela diz o seguinte: o ensino híbrido é um excelente sistema de ensino, porém o momento é complicado, mas tudo dará certo. Tá? Então, esse olhar também otimista, apesar desse momento complicado que a gente está vivendo e tudo, então, esse olhar otimista também é importante. Mas a crítica, eu deixo registrado aqui que a crítica que vocês estão trazendo, professores, também é muito importante para que a gente possa se mexer e tentar encontrar soluções, não só nós, da diretoria de ensino ou os gestores da escola, mas também os órgãos centrais possam entrar em contato com toda essa dificuldade que nós, professores, estamos vivendo e buscar soluções. Passo a palavra. Agora, nós vamos, assim, quem tiver mais contribuições, nós vamos para a contribuição final, porque senão nós não conseguiremos dar continuidade na nossa formação, tá bom? Então, agradeço a todos. Pode passar para o próximo, Veridiana, por favor. A professora Ayana está com a mãozinha levantada. Sim. Bom dia. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a professora Ayana, eu dou aula de arte no João Batista. Ontem eu até compareci na ATPC de Ciências Humanas, porque é uma grande paixão. Não tem problema, mas, seja bem-vinda. O que eu gostaria de falar é, em primeiro lugar, concordar com o que a professora Luísa está colocando e acrescentar com o seguinte: outro dia, quando eu fui assistir a aula do último bimestre, a última aula do bimestre de arte, fiquei bastante preocupada com uma questão de... Vamos analisar assim: o Centro de Mídias coloca o conteúdo para o aluno e muitas vezes não se preocupa de saber se esse conteúdo realmente está correto. E eu percebi que na aula tinha um conteúdo que estava fazendo uma divisão de estilo e gênero musical, cara, e tinha uma gafe, assim, ó, completamente absurda. E isso foi disponibilizado para os alunos, sabe? Entendi. E aí me senti, assim, bastante preocupada, porque até que ponto o aluno vai entender que o ensino híbrido é, por exemplo, ele estar ali, ter essa autonomia de pesquisa, ter a autonomia de assistir uma aula no centro de mídias e até perceber um erro para poder consultar o seu professor em sala de aula ou no remoto. Então, eu vejo que o problema central é esse: o aluno saber quem é o professor que tem lugar de fala com ele para estar resolvendo os problemas
que acontecem não só no ensino presencial, sabe? Então, Sim, Rayane. eu fiquei assim pensando nessa situação de autonomia e lugar de fala e também de futuramente eles conseguir ter essa maturidade, porque eu mesmo, durante a universidade, quando tinham atividades de ensino híbrido, nossa, a maturidade veio tarde, sabe? Então, eu acho, por exemplo, para alunos lá do primeiro aninho pequenininho até o aluno do 9º ano, eu não acredito que eles ainda tenham essa maturidade para entrar, tipo, usar as tecnologias, eles têm habilidade, desenvolvem habilidade. Eles sempre vão Mas precisar a de um suporte. maturidade, acredito que ainda não. Sim, entendi, Rayane. Muito obrigada. Né, gente? Muito obrigada mesmo. Então, vamos para o próximo. Pode passar, Veri, por favor. Isso. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre modelos de ensino híbrido. Então, aqui é só para nós fazermos o quê? Uma observação. Lembrando que o formato como trabalharemos na nossa unidade escolar, ela será organizada juntamente com a equipe gestora, professores. Então, nós temos aí, dentro do modelo híbrido, 4 modalidades, que é o modelo de rotação, o modelo flex, modelo à la carte e o modelo virtual enriquecido. Lembrando que essa primeira modalidade, que é o modelo de rotação, ele é um modelo sustentado. Então, são as formas mais utilizadas no nosso ensino. Já as 3 modalidades à frente, elas são disruptivas, então elas rompem totalmente com o modelo tradicional e fica um pouquinho mais complicado para trabalharmos, porque demanda de outros profissionais, demanda uma tecnologia, né, que tenhamos mais acesso. Então, nós vamos falar desse modelo de rotação. Dentre esses de rotação, temos aí 4 subtítulos: o rotação por estações, o laboratório rotacional e o sala de aula invertida, que ele é o mais simples. O rotação individual, ele também é disruptivo, ele entra naquelas outras modalidades. Então, rotação por estações, o professor, ele pode elaborar a sua aula, né? Definir um tema e dentro desse tema ser trabalhado, então ele vai criar, digamos que ele vai estudar notícia. Então, eu defini que o meu objeto do conhecimento é notícia. Então, na sua sala de aula, ele vai criar um grupo no qual eles vão ler sobre o gênero notícia. Um outro grupo pode ser de pesquisa através do uso da tecnologia que a escola deve disponibilizar. E a outra turma pode debater sobre esse gênero. Então, o professor vai organizar esses grupos através de cores, de letras, e aí eles vão passar de uma estação para outra para estudar o objeto do conhecimento, notícias. Lembrando que o professor sempre tem que instigar no aluno que ele deve, através, né, da orientação do professor, mas ele deve estar responsável pelo seu aprendizado, ele deve criar essa autonomia. E o professor, a orientação. O laboratório rotacional é quando a unidade escolar disponibiliza um laboratório e o professor, em sua sala de aula, fica com um grupo de alunos estudando o tema, o objeto, né? O objeto do conhecimento, notícias. Então, ali ele pode trabalhar questionários, ele pode trabalhar a leitura, ele pode trabalhar um debate e um outro grupo vai até o laboratório. Para que isso seja utilizado, é necessário ou que um aluno seja voluntário, que domine o uso da tecnologia, que possa orientar os seus outros colegas no acesso, ou que nessa unidade escolar haja
um profissional responsável pelo laboratório. Lembrando que o tema tem que ser o pertinente. Uma atividade ela tem que ser interdependente. Então, eu não preciso dar continuidade, eu não faço uma coisa aqui, se eu não terminar, eu não posso ir para outra. Elas têm que ser interdependentes. E a sala de aula invertida, o professor, ele trabalha todo o seu conhecimento em sala, ele passa questionários, atividades, leituras de textos, e essa continuidade sobre o tema, ela é feita em casa pelo aluno. Então, o aluno vai dar continuidade à pesquisa, ele vai trazer novos questionamentos para a sala de aula. E entra nesses questionamentos que os professores falaram do acesso. Nós sabemos de toda essa problemática, mas nós, professores, temos que entender os modelos e as modalidades a serem trabalhadas. E cada unidade escolar, o profissional com a sua equipe, vai adequar o que melhor encaixa na sua realidade, tá bom? E temos aí algumas ferramentas do ensino híbrido. Então, temos o Google Classroom, temos o Google for Education, o Zoom, Skype, os centros de mídias, o WhatsApp. Então, são ferramentas que vêm para apoiar, para personalizar o ensino. Pode passar, Veri, por favor. Quais são os benefícios? Agora nós estamos discutindo os benefícios. Sabemos que temos aí várias problemáticas, né? Mas vamos focar nos benefícios. Então, através do ensino híbrido, podemos trabalhar a construção do conhecimento. Conseguimos também trabalhar a criatividade desse aluno, a autonomia. Então, isso nós podemos verificar até quando fomos aprender essa modalidade, né? Muitos tinham dificuldade com o manuseio, como acessar, e aí a gente acaba criando essa autonomia, essa automotivação. A colaboração também é outro benefício. Então, um passa a apoiar o outro, um passa a respeitar o outro dentro das suas facilidades e dificuldades. E a organização, que é imprescindível. Então, podemos passar para o próximo, por favor. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o guia do ensino híbrido. Então, esse guia, ele é um documento e ele não traz uma receita pronta, ele só mostra alguns caminhos possíveis. E esses caminhos, eles servem para nortear diretores, professores coordenadores e professores, para que todos possam estar alinhados às necessidades, né, de cada aluno, de cada região, de cada unidade escolar. E nós temos que observar também as nossas experiências, as nossas práticas e o contexto em si. Nós vamos disponibilizar no material, e os coordenadores passarão para vocês aí, quem não teve acesso ainda, o guia do ensino híbrido. Pode passar adiante, por favor. Então, temos aí algumas premissas para o atendimento desses estudantes, observando tudo que os professores já falaram, da defasagem, né, da dificuldade de acesso da tecnologia, mesmo por parte de alunos e professores, nós entendemos tudo isso, tá? O que tem que ficar claro é que o estudante, independentemente da forma ou presencial ou remoto, esse aluno ele tem direito a aprender. Então, nós professores temos que conversar e observar qual será a melhor forma de garantir essa aprendizagem. O trabalho do professor deve focar no apoio aos estudantes em relação às habilidades essenciais e priorizadas no documento currículo da rede. Também temos que planejar e conduzir as atividades em sequências e não atividades isoladas, que não dê essa continuidade. Então, precisamos também observar o momento presencial e o remoto. Como vamos desenvolver? Como será planejado isso? Para que tenha uma progressão. Durante o pode voltar, Veri, por favor.
Os professores também devem, durante o seu planejamento, definir como vão apoiar esses alunos, porque nós temos que ter em mente que alguns têm acesso e outros não. Então, como vai ser esse apoio? Se eu estou enviando atividades no Classroom, será que eu estou dando uma devolutiva? Será que eu chamei esse aluno para observar onde ele errou, como ele pode melhorar? Aquele aluno que não tem acesso, será que eu conversei com a minha equipe e planejei atividades no qual a família ou o próprio aluno retirasse na escola atividades impressas que ele possa escrever? E como eu vou dar essa devolutiva para o meu aluno? O planejamento também deve considerar o revezamento. Então, aí é um item importante que professores e coordenadores devem estar alinhados para que ninguém fique sobrecarregado, para que não haja muitas informações diferentes. Então, deve-se garantir a progressão da aprendizagem desses estudantes que participam tanto do presencial quanto das atividades remotas. Pode ir para a próxima. Nós temos aí no guia o passo 1, e esse passo 1, ele fala sobre definir o que vai ser ensinado. E eu tenho que ter como referência as habilidades essenciais. Eu tenho que ter como referência o material Aprender Sempre e as aulas do CMSP. Então, eu vou dar sequência à progressão das atividades, de modo que os estudantes, independentemente do atendimento presencial ou remoto, eles tenham esse acesso. Só não fez a sequência digital. Vamos lá. Será que o professor... A Raíssa Beatriz, é a mesma situação? Eu peço que... Eu tenho um professor com o microfone aberto. Isso, obrigada. Lembrando que no final vocês terão a possibilidade de interagir e tirar dúvidas, tá bom? Temos aqui um professor. Vejam se vocês conseguem fechar o microfone. Olá, por favor. Vamos focar também as aprendizagens que se interrelacionam com outras áreas do componente, de modo a possibilitar o trabalho colaborativo e interdisciplinar. Pode passar. Conferir, por favor. No passo 2 do guia, ele nos traz o planejar, como garantir essa aprendizagem para que todos os estudantes naquele período sejam contemplados. Então, alguns professores já tinham até citado anteriormente sobre o levantamento dos estudantes que têm acesso à tecnologia ou não. Então, é importante ter esse documento aí para se planejar. E quais serão desenvolvidas? Pode ir para 3, Veri, por favor. No passo 3, temos aí organizar o cronograma de atividades. Então, temos aí algum modelinho. Então, digamos que na primeira aula, o professor de matemática, ele esteja no 6º ano A. E como atender aquele aluno que está de forma remota? Então, o professor de história, ele entra no 6º ano A, no B e no C, e ele vai orientar dentro do seu conteúdo de história com esses alunos de forma remota. Já na segunda aula, o professor, na forma presencial, entra de história no 6º B, e o professor de geografia continua de forma remota com os alunos do 6º ano A, B e C. Lembrando que isso são algumas sugestões. A escola, o coordenador, os professores têm autonomia para elaborar um cronograma que atenda a sua realidade, a sua necessidade. Todos devem ser ouvidos para chegar num consenso. Então, essa divisão da carga horária, né, para conduzir as atividades, tanto presenciais e remotas, ela é extremamente importante. A divisão do atendimento entre os professores e grupos de professores, né, responsável pelo aquele atendimento, também é fundamental. E a transmissão de aulas ao vivo, das aulas presenciais, para os alunos que estão acompanhando remotamente. Pode passar para o 4. E para finalizarmos aí sobre o ensino híbrido,
De acordo com a definição da SEDUC, a matriz de habilidades essenciais, ela é o documento norteador. Então, nós temos que entender que não podemos pegar outros materiais que não trabalhem de forma unificada, que realmente esse nosso aluno precisa. Nós podemos ter outros materiais como apoio, como suporte, mas o norteador são as habilidades essenciais. Esse documento, ele expressa a priorização, né, e o desenvolvimento que esperamos aí para 2021. Assim como as aulas do Centro de Mídias, elas devem ser trabalhadas, tá bom? Então, sobre o ensino híbrido, debatemos um pouquinho aqui, vocês poderão contribuir no final da formação que nós teremos esse momento. Sabemos que não é fácil, né? Mas veio para ficar, é uma modalidade que nós profissionais temos que entender e trabalhar da melhor forma possível para personalizar o ensino, tá bom? Muito obrigada a todos. Eu passo a palavra agora para a PCNP Luciana e um grande abraço. Olá, pessoal. Bom dia. Bom estar aqui novamente com vocês. E hoje eu vou falar aí sobre a organização do plano, né? Que é algo que vocês já vêm construindo aí na escola, mas é sempre bom a gente estar retomando a essa construção, estar fazendo esse diálogo, né? Então, começando aí sobre a organização do plano, então, ao construir o plano, né, o que precisa estar bem claro quando eu vou construir meu plano para trabalhar com meus alunos? Quais serão as habilidades que eu irei trabalhar, né? E o foco, ele vai estar o quê? Nessas habilidades essenciais que vai garantir esse ensino para os nossos alunos. Também é importante, né, que nós pensamos aí, em relação ao plano, quais as atividades serão propostas para os nossos estudantes, né, neste contexto híbrido. E buscar também, assim, possibilidades que possam ser trabalhadas neste contexto aí, que é o ensino híbrido para os nossos alunos que estão de maneira remota e presencialmente. Então, aqui, ao pensar na organização do plano, né, precisa estar bem claro quais as habilidades essenciais que serão trabalhadas, né, aí no ciclo de 2020 e 2021. E também é importante, né, que vocês aí tenham um olhar, né, para este plano, né, e que este olhar ele esteja voltado, né, para o aluno. E assim, somente vocês aí na escola, no dia a dia, trabalhando com os alunos, vocês conhecem as dificuldades, né, que eles têm, seja ela cognitiva ou seja ela aí socioemocional, né? E uma outra, então, ao pensar aí nessa organização do plano, quando vocês vão organizar o plano, é preciso estar claro, né, quais habilidades essenciais será trabalhado nesse ciclo, tanto no ciclo de 2020 quanto no ciclo de 2021. E que tenhamos também esse olhar, né, na hora de realizar a construção desse plano, que tenhamos um olhar voltado para o nosso aluno, né? E somente vocês aí na escola conhecem essas dificuldades, né, do seu aluno, seja ela cognitiva ou seja ela socioemocional, né? E outra coisa importante na construção do plano é a organização, né, dele, pensando aí nos resultados das avaliações que a unidade escolar já vem aí trabalhando, né, sendo ela discutida no MMR e também nas avaliações externas, nas avaliações internas, né? Nós temos aí também o primeiro bimestre, que vocês já fez aí o fechamento, então vocês pôde observar quais são os alunos que ainda precisa de um olhar voltado mais para essas dificuldades de aprendizagem, tá bom? E para falar um pouquinho sobre, continuando aí na organização do plano, que nós estamos discutindo com vocês, para que haja essa construção deste plano, né, de aula, nós temos aí vários recursos didáticos que estão disponíveis para nós na própria plataforma do Centro de Mídia, né? Nós temos lá o repositório, que é um recurso didático que vocês podem utilizar lá, buscando
essas informações nos PPTs. Nós temos aí o currículo em ação, que vocês estão já trabalhando com os alunos. Nós temos o Aprender Sempre, e dentro deste material nós podemos buscar também outros tipos de recurso, né? Que possa aí ser adaptado e trabalhado aí com as atividades remotas para os nossos alunos que possuem ser trabalhado para os nossos alunos que possuem o acesso e também de maneira não remota para aqueles alunos que não possuem este acesso. E é muito importante também pensar na organização deste plano, no tempo, na quantidade de aulas que serão trabalhadas, né, para que não tenhamos aí, para que não deixamos de concluir aquilo que é essencial para os nossos alunos na hora da organização deste plano. Próximo. Então, aqui, nós trouxemos aqui para vocês, como exemplo, o modelo de uma tabela, nós trouxemos como exemplo aqui, não é o modelo de uma tabela, né? É o modelo de um plano de aula que pode ser articulado entre as atividades remotas e não presenciais. Então, nós temos aqui o agrupamento, né? Que aí o PC, junto com vocês lá na escola, vai decidir como que será feito esse agrupamento, pensando aí nessas divisões de turma A, B e C, e articular essa semana, né, desse planejamento com as programações do Centro de Mídia. Em relação às habilidades aqui, nós temos que contemplar, né, as habilidades essenciais, né, que estão lá na matriz, né, das habilidades essenciais, que são aí importantes ser trabalhada e que o Centro de Mídia lá, no nosso Centro de Mídia, que é o CMSP, já vem trabalhando. Os recursos que nós temos aí é o livro didático, né? Nós temos o Aprender Sempre e o caderno do aluno. E temos também outros recursos, como a plataforma do Centro de Mídias, que até foi falado aí na nossa formação, que é onde o professor ele entra na sua aula, lá tem a sua turma e ele tem esse contato com o aluno. Podemos usar o recurso de vídeos, o que a PCNP Renata diz que é o Google Classroom, nós temos o Meet, né, Skype, então nós temos vários recursos, o WhatsApp, que pode ser utilizado também nesse trabalho aí com vocês e os alunos. Nós temos também algumas estratégias, né, essa estratégia aqui vocês vão descrever como as atividades e conteúdos, né, serão trabalhados com os seus alunos em sala de aula. Avaliação, né, como será feita essa avaliação, qual o tipo de instrumento que vocês vão usar para esse recurso, né, nós temos lá o acompanhamento presencial e remoto, pensando aí no ensino híbrido, o acompanhamento das aulas e no Centro de Mídias e os registros no Diário Digital, tá? Aí vocês que vão decidir melhor como vocês vão estar avaliando o aluno. E nas observações, nós temos aí as observações, considerações que não contempladas nos itens anteriores. Então, depois da construção deste plano, né, nós fizemos essa construção na nossa unidade escolar, e eu percebi que o meu aluno, ele não está evoluindo, ele não está aprendendo, ele não está conseguindo atingir aquilo que foi proposto, então eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma olhada no meu plano, eu vou revisitar meu plano e vou buscar outras estratégias para ser trabalhado com este meu aluno. Aqui nós temos uma interação, né, na nossa atividade 3. Eu gostaria de ouvir vocês, como a PCNP Renata disse, é muito importante essa fala de vocês, né? É muito importante que vocês participem dessa formação, porque podemos, juntos, pensar em novas estratégias que podemos trabalhar com os nossos estudantes, né? Então, eu quero dizer assim, vocês não estão sozinhos, vocês têm nós aqui da diretoria de ensino. E para nós podermos estar junto com vocês, nós podemos saber o que vocês estão trabalhando, o que vocês estão sentindo, que vocês tragam isso para nós, tudo bem? Então, essa interação é um momento muito importante de escutar vocês, saber do que vocês estão precisando. Né? Eu sou professora também, então sei como funciona a sala de aula, como é difícil trabalhar com o aluno no dia a dia, no presencial, nós trazendo sempre algo para trabalhar com ele, pensando na aprendizagem dele,
E no ensino remoto, agora, nessa pandemia, nós sabemos também da dificuldade que tivemos para adaptar essa nova rotina, né? Mas nós estamos aqui juntos. Eu quero que vocês entendam que nós não trabalhamos isoladamente, diretoria de ensino e escola. Nós estamos juntos nessa, tá bom? Então, a participação de vocês é essencial, né? Falando de habilidades essenciais, a participação de vocês é essencial para que nós possamos aí fazer um bom trabalho, para que possamos levar essa aprendizagem que tanto esperamos dos nossos alunos, porque é isso que nós escolhemos, ser professor, e nós amamos aquilo que fazemos, e eu acredito muito em vocês. Então, voltando para a integração da atividade 3, qual é a importância do plano de aula para se trabalhar as habilidades essenciais no ensino híbrido? Como vocês veem? Qual a importância de vocês trabalhar essas habilidades essenciais, né, que nós estamos falando aí, para nossos alunos possam avançar no seu ensino, na sua aprendizagem, de maneira híbrida? E como é possível garantir essa aprendizagem do nosso estudante para que não possua... como é possível garantir essa aprendizagem do nosso estudante que não possui esse acesso a ferramentas tecnológicas? Né? Então, eu vou deixar aí aberto para que vocês coloquem as suas contribuições, serão muito bem-vindas, e eu gostaria que vocês aí participassem, tá bom? Oi, Lu, tudo bom? Oi, Cristina de novo. Oi, eu não esqueci da sua vozinha agora. Tá, que bom estar te ouvindo, depois de 16 anos que a gente não se vê, né? Depois de tanto tempo, né? Tanto tempo. Deixa eu comentar aqui, é que já, na verdade, eu já estou ministrando uma aula, eu pedi licença para os meus alunos, para eu vir falar de algo aqui com os professores de português em específico, porque eu sei que é para muita gente. Eu tenho notado que, a partir do volume 2 do caderno Aprender Sempre, que ele já não dialoga tão bem com uma sequência linear para a língua portuguesa. Isso eu estou falando com relação ao ensino médio. E aí, eu até conversei com o Reginaldo agora aqui no chat. Eu reclamei, a minha irmã, que é a Nanete, que é conhecida de vocês também, já reclamamos na EFAP sobre isso. Seria importante os outros professores também fazerem isso. Falarem exatamente que é assim, o centro de mídias agora dá uma atividade, o caderno do aluno tem uma outra proposta de atividade, e a sequência digital não está dialogando com nenhum desses dois. A minha preocupação é, Lu, eu sei que a gente vai dar aula de qualidade para o aluno. Infelizmente, nós temos as avaliações externas. E essa avaliação externa, ela está com base no currículo. Aí está entrando em choque. Se é só a habilidade essencial do centro de mídias, que aí é o aprender sempre, se a gente vai para o caderno do aluno e aí o aprender sempre, ele fica como um apoio, ou seja, quem é o meu norteador nessa história? Para onde que eu corro? Eu estou fazendo isso com vocês, já coloquei na EFAP, já coloquei no CAED, em tudo quanto é lugar que você pode, eu já mandei. Então, assim, é uma dúvida que eu tenho e peço para os outros professores de português se manifestarem também nesses canais, para a gente poder ver se eles escutam todo mundo e a gente começa a falar que a habilidade essencial, então, vai voltar para a história do reforço, para contemplar realmente o aluno que tem essa dificuldade, mas que eu vou ter um olhar amplo do currículo do ensino médio para o terceiro ano. Que era isso que a gente teve o ano passado. O ano passado eles seguiam o caderno do aluno do apoio, né, que era o São Paulo Faz Escola, que agora já tem outro nome, e este caderno que veio de aperfeiçoamento, aprofundamento, era para um reforço, principalmente para os alunos que tinham essa dificuldade nessa habilidade. Hoje a gente põe todos eles como se fosse na última habilidade, e aí na hora que vem a prova externa, ela me pede o currículo. Estou meio perdida nisso. Desculpa atrapalhar nesse sentido, mas é pedir para os outros companheiros de área que façam essa reclamação também, e tenham esse olhar um pouquinho mais crítico, senão a gente vai ficar tateando aqui. Eu acho que é essencial a habilidade para o ensino híbrido, mas, além dessa, eu acho que tinha que ser o contrário. A gente tenta primeiro lá
o currículo e aí ver aonde o aluno está com a dificuldade e nós vamos fazer outras atividades. Mas a gente não foge do que é para o terceiro ano. É o terceiro ano isso, então eu quero que ele aprenda, por exemplo, vanguardas europeias. Para ele aprender isso, o que falta de essencial? Aí eu vou lá e busco. Agora a gente está assim, o caderno, depois deem uma olhada, gente. O caderno ele começa com arcadismo, aí vai no romantismo, daqui a pouco vem na vanguarda, daqui a pouco fala assim, ó, pesquisa, e daqui a pouco volta de novo para um realismo. Eu falei, meu Deus, se eu, professora, estou perdida, como que eu construo essa linearidade na cabeça do meu aluno? Para ele realmente aprender algo essencial dentro do híbrido. Obrigado, me desculpa que eu sei que foi um monte de perguntas, tá? Eu que te agradeço pela sua contribuição, né, por você, né, estar trazendo aí essa reclamação, né, porque se não tiver, como se diz, linear, não dá para fazer esse trabalho mesmo sequencial com o aluno, né, ter essa sequência que vai construir esse entendimento com nossos alunos, né, para que ele entenda realmente o que está sendo trabalhado e está sendo pedido. Né, eu que agradeço. Você quer falar? Ô, Lu. O Reginaldo quer falar. Sim, passa a palavra, pode falar, Rê. Desculpa, Renato, tá cortando. Você queria falar também. É que eu estava conversando com a Cris no chat e agora ficou mais claro com a colocação dela, né? Mas eu penso o seguinte, que para além de todos os materiais e a orientação que vem da secretaria, Cris, eu acho que vocês têm que ter essa liberdade para vocês, a partir da realidade de vocês, trabalharem o material. Se tem o currículo, né, do Estado que é muito mais amplo, eu acredito que você pode ter essa liberdade de adequar a partir daquilo que você está percebendo de equívoco e que pode prejudicar na aprendizagem do seu aluno, tá? Então, seria isso, apenas para falar para você que você também tem essa liberdade, mas que vocês, professores da área, não deixem de reclamar nos canais como a Cris sugeriu aí, tá bom? Vamos fazer aí um esforço coletivo, tá? E antes de passar, Renata, para você, o José Luiz, ele está com a mãozinha levantada, tá bom? Passa a palavra. Bom dia. Eu, inclusive, em consonância aí com a professora que falou, é justamente isso que eu queria falar, que existe essa dissonância entre as aulas do CNFP e os materiais que a gente tem. Né? Então, o aluno, a gente já está numa situação muito difícil, o aluno fica perdido, e a gente no meio disso tudo. Se perde um monte de planejamento, um monte de estudo, só que a gente faz, e aí? Né? Outra coisa, eu sei que esse sistema todo criado do CNFP é um negócio monstro, e que a gente pensar em Estado, pelo período que foi, né, do ano passado, que foram feitos muitos desenvolvimentos positivíssimos para a gente, mas, por exemplo, o que eu vivo na minha escola, eu dou aula no ensino médio. No ensino médio, as aulas são à tarde, e eu tenho que entrar no CNFP de manhã. Então, o aluno, ele não sabe se ele entra à tarde ou se ele entra de manhã. Então, a gente fica meio perdido com o aluno. A gente não tem que correr atrás do aluno através só das atividades, mas e aí? Eu entro à tarde para ver a aula lá com ele, interagir com esse aluno? Ou eu entro de manhã e o aluno tem que entrar de manhã e à tarde? Né? Então, é nisso que a gente tem que pensar também. Né? Então, cria muita dificuldade a gente ter uma interação, né? Conforme o slide que está aí, com o aluno, que é o mais importante. Né? Então, eu gostaria de deixar colocado isso aí, um esforço que todos os professores têm feito ao máximo para conseguir bons resultados e que atento também a essas, como foi citado aí, essas avaliações externas, né? O que prejudica muito. Bom, então é isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Passo a palavra. Nós que agradecemos, professor, essa contribuição. Nós estamos anotando aqui todas as orientações que vocês estão passando aí, e nós iremos depois trazer para vocês. A PCNP Renata quer falar um pouquinho? Passa a palavra. Sim.
Obrigada, Lu. Então, nós podemos utilizar, né, o currículo, lembrando que nós temos que ter um diagnóstico da dificuldade do meu aluno para se trabalhar o processo cognitivo. Então, qual é a dificuldade do meu aluno? É identificar dentro do gênero que estou trabalhando, dentro do objeto do conhecimento. Então, esse meu aluno está com dificuldade de identificar o assunto, ou ele está com dificuldade de leitura, é ler, compreender. Então, eu tenho que dar continuidade no meu conteúdo, né, no meu objeto de conhecimento, mas o primordial é saber aonde esse meu aluno apresenta dificuldade. É essa habilidade, é esse processo cognitivo que tem que estar claro como ele deve ser trabalhado. Então, eu percebo que eu trabalhei no currículo um assunto do segundo bimestre, um conteúdo do segundo bimestre, mas qual é a dificuldade geral? É a leitura? É a interpretação? Então, eu vou dar sequência neste passo, observando a necessidade das habilidades a serem trabalhadas, do processo cognitivo, dentro da temática proposta para o bimestre. Então, o professor ele tem autonomia para fazer essa modificação da estratégia, da contextualização. E, juntamente com a equipe gestora, coordenadores, verificar como será feito, como será registrado esse processo de contextualização. Então, os professores de língua portuguesa têm outros materiais diversificados para arte, educação física, então o foco é trabalhar o conteúdo do bimestre, mas observando qual é a habilidade em defasagem. Lembrando que a diretoria de Itapecerica da Serra, né, quando falamos do boletim SAEB, nossa diretoria encontra-se no nível 2. Então, nós temos que observar aquelas habilidades do nível 2 e do nível 3, os descritores do nível 2, os descritores do nível 3, para, com esse conteúdo que temos que abordar, trabalharmos aquelas habilidades, aqueles descritores, que é identificar informações implícitas, explícitas. Então, é dessa forma que temos que ter essa visão. Eu não sei se ficou claro o que eu falei ou não. Ô, Renata, sim. De novo, eu tô com um olho no peixe e outro no gato, como diz minha mãe. Sim, pode. Ô, Renata, por exemplo, você falou a diretoria, né? Dá uma olhadinha depois no Leda, que eu acho que a gente, no descritor de português, a gente está alcançando 4. Esse é o meu problema. Perfeito. O que você tem que fazer, ó, Cristina? Esse o meu problema, porque assim, o centro de mídias, né, assim, tem que assistir mesmo. E depois eu quero até poder ter um acesso de conversar com você e mostrar isso mesmo que eu estou falando, porque, por exemplo, no Caderno Aprender Sempre, ele vem falando assim, ó, essa aula agora vai ser articulada com uma atividade do volume 1, do segundo ano do ensino médio, eu estou falando do terceiro, mas ele coloca volume 1, do segundo ano do ensino médio. Aí ele coloca lá 3 e 2, por exemplo, que seria uma sequência de atividade 3 e 2. Então ele está pedindo para eu fazer essa retomada lá, e depois ele vem para o terceiro ano. Só que quando eu pego o caderno de apoio do aluno, ele já está no terceiro ano. O que eu estou dizendo para você é assim, os alunos, eles estão sentindo uma dificuldade, por quê? Porque os vídeos do centro de mídias, eles partem sim de um parâmetro daquele grupo de alunos que, por exemplo, não estão nem no nível adequado. Sim. Este é o problema dessa habilidade essencial. Por isso que eu estou falando para você, mas agora eu entendi que eu posso me juntar com a minha coordenação e justificar para ela por que, por exemplo, essa habilidade essencial que está sendo trabalhada no centro de mídias não será abordada dentro dessa semana, porque, na verdade, os meus alunos já contemplaram essa e eu estou indo para uma habilidade, por exemplo, que seria específica mesmo do terceiro ano, para ver se eles têm dificuldade e, em cima disso, eu construo meu plano de aula. Pode ser feito dessa maneira, é isso. Deve.
Então, Ai, que ótimo. Então, pronto. Então, ufa, termina assim esse ATPC tirando um peso das costas. nós temos todo esse apoio. Não é que o professor tem que ficar sobrecarregado e dar conta de tudo. O que deve ficar claro é que deve ser feito um planejamento para que o professor, tendo esse material em mãos, currículo, aprender sempre, o CMSP, ele possa organizar, observando o seu conteúdo, seu objeto do conhecimento, mas atentando-se às habilidades que não foram contempladas e precisam ser contempladas. Então, você vai poder trabalhar o seu conteúdo daquele bimestre observando aquela defasagem. E tem todo esse material de apoio. Então, eu não posso fugir disso, eu não posso fugir do centro de mídias, eu não posso fugir das habilidades. Não que eu tenha que trabalhar todas ao mesmo tempo dentro daquela aula. Entendeu? E aí a importância do registro. Então, o registro entra como, mas essa aula foi passada no centro de mídias, mas por que não contemplou na sua aula? Porque essa aula do centro de mídias já foi contemplada na aula 2, na aula 3. Então, por isso a importância do registro e do planejamento, e principalmente em observar onde eu preciso, quais descritores eu preciso trabalhar com o meu aluno. Alguém mais quer contribuir? Tem alguém mais? Tem alguma contribuição no chat, Reginaldo? Então, nós temos que ter o centro de mídias como um paralelo, né? Como um apoio. Então, se vocês colocarem tudo ao mesmo tempo, vocês vão ficar sobrecarregados. Então, tem que pensar naquele norte, tá? Renata? Sim. Pode falar, Reginaldo, estou te ouvindo. Oi, pronto, voltei. É questão do áudio aqui. Enfim, eu acho que a fala da Cris foi bastante esclarecedora, mas tem uma outra fala aqui da Maria Estela, uma questão, né? Sim. Que, pelo que eu entendi, ela tem o horário na escola de manhã, o horário dela é de manhã, e as aulas do centro de mídia à tarde. Foi isso que eu entendi pela questão. E ela pergunta se ela tem que cumprir o horário da manhã ou fica acompanhando as aulas do centro de mídia. Eu penso que o importante é que ela saiba o que os alunos estão assistindo no centro de mídia, né? Isso é importante. Agora, não necessariamente que ela tenha que acompanhar no horário real. Essa é a minha ideia. Ela tem que fazer uma organização do tempo dela, ela tem que trabalhar dentro do horário dela. E esse assistir ou organizar a sua aula é dentro do horário de aula dela. Fora isso, se o vídeo é fora do horário, então ela não deverá assistir, ela vai assistir em um outro momento para organizar a sua aula, dentro da necessidade do estudante. É claro que também ela tem a liberdade, né, Renata? Se ela quiser acompanhar no horário real em que está passando no centro de mídia, também pode, eu acho, né? Sim. Se isso for um desejo dela, sim. Caso contrário, ela pode ter acesso a esse vídeo posteriormente, a essa aula posteriormente, para elencar com as dúvidas dos alunos. Acho que tem alguém com a mãozinha levantada. Tem? Temos sim, a professora Luciana Pereira. Pode falar, Luciana, seja bem-vinda. Com licença, gente. Sim, conseguem me ouvir? Sim, Luciana, fica à vontade. Tá certo. Então, bom dia para vocês. Bom dia. Dentro dessa lógica aí, né, da discussão que foi feita, então, assim, realmente tem uma dissonância em relação ao que está acontecendo, porque o que a gente escuta, né, nos ATPCs, principalmente da EFAP, que, no caso, vou falar de língua portuguesa, né, que é a minha disciplina, que a gente tem como principal, de fato, o aprender sempre. Eu não compreendi, por tudo que eu tenho escutado desde o ano passado, incluindo esse ano, que tem uma pequena diferença do ano anterior, que o principal é o aprender sempre. Tem que fazer, enfim, é um material obrigatório. É assim que eu vejo.
E tendo isso em vista, as aulas do Centro de Mídias, ainda que, como a professora falou, né, que esteja com problema de linearidade, mas lá, né, nas aulas que são dadas, que são transmitidas para nós, é colocado como algo que a gente precisa realmente retransmitir aos alunos, ou seja, depois adaptar a nossa aula àquilo que foi transmitido, tendo como aquilo como principal, podendo, claro, né, fazer outras coisas, caso dê tempo, caso consiga, mas é para ser feito aquilo. Inclusive tem aquela questão das tarefas do CMSP, né, que não foi dada em nenhum momento nesse ano como algo faça se der, é obrigatório. E esse é um grande problema, um entrave na escola a qual eu estou, porque nós temos comunidades em que nem com o chip do governo consegue fazer o acesso, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, assim, eu já entendo que a nossa adaptação vai ser muito pouca, porque não sobra muito tempo para quem está nessa modalidade, porque em Bugaçu ainda recai o decreto da prefeitura, então as escolas não estão abrindo. O nosso atendimento está sendo, né, principalmente nessa veia aí, como nós estamos aqui, né, tudo, né, no remoto, ou, né, uma grande parcela pegando o referencial na escola para responder em casa. E nesse sentido, nós dependemos que eles assistam pela TV, porque se ele não tem internet, não adianta falar que ele vai assistir pelo aplicativo, ele tem que assistir ao vivo e a cores. E nós não temos como ir à casa deles, né, para explicar para eles, quer dizer, eles dependem de assistir lá e responder como conseguem, porque não tem um outro jeito de fazer, né, não tem uma outra maneira. Essa turma que não tem acesso nenhum. Quem está no online, aí a gente está lá o tempo todo, no WhatsApp, ou no Google Classroom, que a gente retransmite as mesmas coisas, porque cada um escolhe a forma de atendimento, mas é muito complicado. Então, assim, realmente tem essa questão que ela falou, das provas virem diferente daquilo que está sendo colocado, e a gente fica sem saber o que fazer dentro dessa situação. O que a gente vai priorizar como ensino, porque o que a gente escuta é que o aprender sempre não tem acordo. E não sobra, como eu estou te falando, muito tempo que, assim, olha, é muito suado para conseguir a tal da busca ativa, porque você fala, vai atrás, depende que o aluno responda muita coisa, vieram 8 provas de uma vez para serem aplicadas. Eu não sou contra a prova, eu sou uma pessoa que até eu acho interessante, isso mede todo mundo. O problema é ter vindo tudo de uma vez. E você ter que ir atrás desse aluno que ele não está fazendo nada. Aí ele tem que fazer o CMSP, ou tarefas, é muito? Não é. Mas não é para quem está fazendo todo dia. Aquele que entendeu que ele vai fazer em abril, aquilo que ele deixou de fazer em fevereiro e março, é muito complicado. Então veio tudo isso em cima da escola. Olha, a escola está no vermelho porque não tem aluno praticamente respondendo e tem que fazer e tem que acontecer. E você tem que caminhar com a sua aula, o dia a dia. Então é muito difícil isso, entendeu? Eu não sei, assim, o que pode ser feito para que a gente consiga dar conta de tudo isso e aprender, porque a minha impressão é que a gente está fazendo porque tem que fazer, entendeu? O aprendizado mesmo, eu vou ser bem sincero, alguém aí se pensar diferente, eu acho que aprendizado é praticamente zero, entendeu? Está fazendo porque tem que cumprir tarefa. Não que a gente não esteja fazendo, não esteja explicando, eu explico por áudio, eu explico por vídeo, eu abro a aula por Google Meet, eu só não vou à casa do aluno e não estou indo à escola, porque a escola não abre e eu sou grupo de risco, eu sou gestante, então eu não tenho ainda tem a questão da vacinação que vocês viram que não, né, enfim, ainda foi suspensa. Mas tirando isso, o que está ao nosso alcance é feito. O vice-diretor da escola vai à casa levar atividade para o aluno, gente. Vai à casa. Eu entendi sim, Luciana, então, mas tenha certeza que eles... Tenha certeza que eles, de alguma forma, sim, eles estão aprendendo, eles estão indo em busca do conhecimento, não é fácil mesmo o acesso à tecnologia. A nossa diretoria atende aí muitas escolas, né, em ambientes rurais, mas o importante é tentar garantir o aprendizado ao aluno ou através de atividades impressas, ou pelo WhatsApp, ou pelo Google Classroom, conversando com a equipe gestora. E o principal é ter essa vontade de fazer diferente e não desistir. Nós vamos agora para a finalização do vídeo, é isso? Passo a palavra para a Luciana. Renata, estão me ouvindo? Sim, Reginaldo. Sim.
Então, só completando a fala da professora, né, tentando responder, na verdade, eu creio que aquilo que a Cris falou é bastante esclarecedor, no sentido de que, justificando para a equipe gestora o que o professor está fazendo, ele tem essa liberdade para adequar a sua aula, as suas atividades. Mas é de suma importância que o professor ou o grupo de professor converse com a coordenação, converse com a direção da escola, coloque todos esses problemas, todas essas questões, no sentido de, não de que eu sou do contra, mas apresentar para eles uma realidade para que busque uma solução nesse sentido, né? Porque realmente eu entendo a professora que é frustrante você trabalhar uma coisa que você não vê o resultado, ou uma coisa que está em dissonância com a sua realidade, tá? Então, eu acredito muito nessa questão do diálogo, de levar essas questões, não só a professora, mas os colegas também, né, o grupo da escola, levar para a coordenação, para a direção da escola, para que se discuta isso, né? Para que se encontre o melhor caminho. Porque a aprendizagem do aluno é que tem que estar em jogo, né? É que conta. E como fazer isso da melhor forma possível, tá bom? Então, seria essa a contribuição. E, realmente, se as habilidades essenciais não estão de acordo com a aprendizagem que o aluno apresenta, como a Cris colocou, poxa, será que os meus alunos já não precisam mais daquelas habilidades essenciais, eles estão além daquelas habilidades essenciais? Então, vamos justificar e avançar, né, para que o aluno também não fique ali apenas no básico, essas habilidades essenciais realmente para garantir aqueles alunos que não estão conseguindo aprender, que têm mais dificuldade, ou que têm pouco acesso, etc, etc. Mas aquele aluno que já está mais avançado, então vamos avançar também, vamos justificar também para a coordenação o porquê desse avanço, de trazer coisas que estão além daquilo que está sendo colocado nos materiais. Tá bom? Então é isso, passa a palavra. Já foi disponibilizado para o grupo de coordenadores que passarão para os demais professores que no dia 21/5 haverá uma formação no ensino híbrido para os professores no CMSP, tá bom? Passo a palavra para a Luciana, por favor. Próximo. Quero pedir desculpa, né? Gostaria de ouvir todos vocês, mas já está passando aí o tempo da nossa formação e nós queremos muito finalizar com vocês a nossa TPC de hoje, tá? Deixamos aqui alguns links para vocês terem acesso, né? Que servirão aí de apoio para o desenvolvimento do trabalho de vocês com os estudantes em sala de aula. Então, nós temos aí sobre as metodologias ativas, que é um vídeo, e também nós deixamos aí um livro sobre ensino híbrido, tá? Que vocês podem ter acesso ao link. Este livro ele está somente disponibilizado no momento para compra, mas eu não sei se chegou na escola de vocês, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, ter acesso, nós deixamos o link aí para vocês. Agora, para quase finalizar a nossa formação, que depois nós teremos a avaliação da nossa formação, que ela é muito importante, né, que vocês participem, para estarmos melhorando e para sentir o que vocês ainda necessitam, para que possamos aqui da diretoria de ensino estar dando este apoio. Nós vamos passar para vocês uma reflexão, né? O vídeo, ele fala um pouquinho sobre a questão desse trabalho mesmo em equipe. Eu creio que alguns de vocês já assistiram, outros não, né? Mas é sempre bom retomar coisas boas. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto.
As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Muito obrigada. E fica aí essa frase, eu sou porque nós somos. E, em outras palavras, eu só existo porque nós existimos. E é isso que nós gostaríamos de levar. E gratidão por todos terem participado. E estamos aí abertos para melhorias. Tenho certeza que o próximo será melhor e assim por diante. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Quem quiser abrir a câmera agora para dar um tchauzinho, tá? Fique à vontade.